Há muitos fenómenos com radiação eletromagnética que só podem ser explicados evocando a natureza ondulatória da luz. Eu, na aula anterior, referi que, ao tempo de Newton, coexistiam duas teorias, chamemos-lhe assim, para a natureza da luz. A do próprio Newton, que era uma teoria corpuscular. Aliás, o Newton via tudo à luz da mecânica, via a luz como a fiada de pérolas num colar. E contemporâneo de Newton, Huygens, que tinha uma outra visão para a natureza da luz, era uma visão ondulatória. Na física, em ciência em geral, quem decide é a natureza, não é a vontade dos homens, por mais elegantes que sejam as teorias. E a natureza foi decidindo, na altura, pela visão ondulatória de Huygens, e esse modelo pode ser melhor expresso da seguinte maneira. Segundo Huygens, cada ponto de uma frente de ondas, como esta, por exemplo, a AB, que está aqui representada a vermelho, ou então esta frente de ondas de uma onda plana AB, cada ponto é uma fonte de ondículas esféricas que se propagam para a frente, interferem e então dão origem, no instante t mais ΔT, a esta outra frente de ondas. Ou aqui, ou no caso da onda plana, aqui. No caso da onda plana é mais fácil visualizar. A onda está-se a propagar da esquerda para a direita. Cada um dos pontos da frente de onda AB criam-se ondículas, vamos lhe chamar assim, que interferem construtivamente para a frente, não há interferência para trás. O Huygens tinha a mesma expressão, que só as ondas que se propagavam para a frente é que eram fortes. E então a propagação dava-se da esquerda, dá-se neste caso da esquerda para a direita, e a interferência destas ondículas é tal que cria num instante T mais ΔT a frente de onda A', B'. Mas isto é válido qualquer que seja a frente de onda que se considere. O que é que dá razão a esta visão? A seguinte experiência. Nesta imagem de cima é uma imagem real de uma tina de ondas, que é um recipiente onde, com um agitador comprido, são produzidas ondas planas que, a certa altura, se propagam da esquerda para a direita, mas o seu caminho está interrompido por dois anteparos que praticamente ocupam toda a largura desta tina, exceto numa pequena região. Há uma abertura de tamanho D, que corresponde à interrupção destes dois anteparos e, digamos assim, por onde a onda pode passar. E o que é que se visualiza deste lado? Deste lado visualiza-se que há onda, de facto, mas há uma onda agora com esta forma. Eu podia-lhe chamar onda esférica, mas como isto é ondas numa tina de água, será melhor chamar-lhe ondas circulares. E a explicação está aqui nestes esquemas. Se nós temos frentes de onda planas a atingir esta região, então, de acordo com o princípio de Huygens, um ponto da frente de onda plana é uma fonte de ondículas esféricas, e aqui as temos deste lado. Portanto, estas ondas esféricas que se visualizam na situação real ali e no esquema aqui, mais não são do que a aplicação direta da teoria de Huygens, segundo a qual cada ponto de uma frente de ondas é uma fonte de ondículas que se propagam para a frente, criando, através da sua interferência, novas frentes de onda. O que se diz aqui, diz-se agora aqui, olha, cada ponto desta frente de onda circular, geram-se aqui ondículas, vou tentar aqui representá-las, olha, assim, 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 e elas interferem de tal forma que dão origem, passado um período, a esta nova frente de ondas. Se por acaso a abertura for maior, a separação entre os dois anteparos que estão a interromper o normal percurso da onda na tina for maior, então temos esta situação. Praticamente aqui a meio, a onda continua a ser plana, mas ali nas bordas, claramente, há a existência de ondas também, ou seja, a onda tem a particularidade
de contornar os obstáculos, e isso pode ser de novo explicado usando a teoria de Huygens, o modelo de Huygens, segundo o qual cada ponto da frente de ondas é então uma fonte de ondas esféricas que se propagam para a frente e reparem, estas aqui no meio interferem construtivamente, dando origem a uma onda plana. As daqui dão origem a estas ondas que então contornam o obstáculo e permitem com que aqui atrás deste obstáculo chegue a informação que, por exemplo, estas ondas transportam. Se esta onda transportar a informação, a onda tem a particularidade de contornar os obstáculos, fazendo então com que a informação chegue a pontos que não estão em linha de vista. Uma das experiências mais célebres da história da física é a experiência da dupla fenda de Young, 1803, que consagrou a teoria ondulatória da luz. O que é que Young fez? Em vez de um ponto só por onde a onda pudesse passar, ele considerou dois pontos, ou melhor, duas fendas muito, muito pequenas e próximas, por onde a luz pudesse passar. Quer dizer que, em vez de termos esta situação só com uma fenda, temos agora uma dupla fenda, esta e esta, por onde então a luz ou a onda não tem que ser luz. Mas o que é certo é que a experiência foi feita com luz e o resultado da experiência consagrou definitivamente a teoria ondulatória que tinha sido preconizada por Huygens. Vê-se aqui deste lado, esta imagem é real, vê-se aqui deste lado um padrão de interferência das ondas esféricas que ali são geradas. Mas vamos ver isto em esquema com mais detalhe. As fendas A e B são muito estreitas, podem-se considerar pontuais. E a onda que aqui está, o azul significa crista, o vermelho significa cava. Esta onda que vem da esquerda para a direita atinge os pontos A e B e nada passa, exceto, de acordo com o princípio de Huygens, as ondículas geradas precisamente em A e B. E essas ondículas têm o mesmo comprimento de onda, lambda, que é a separação entre duas cristas ou duas cavas, que se começam a propagar agora do lado direito dos antepares. E agora reparem bem, a vermelho eu tenho as cavas, a azul eu tenho as cristas. Há direções onde cristas somam com cristas e cavas somam com cavas. Esta direção significa interferência construtiva máxima. Por outro lado, há direções onde o vermelho e o azul se cruzam. Olha, vermelho e azul a cruzar-se, vermelho e azul a cruzar-se, ou seja, há direções para as quais a interferência é destrutiva. Nós agora podemos ver o resultado desta interferência num alvo a uma distância d muito grande comparada com esta distância d pequeno que separa os pontos A e B. E o que é que vemos no alvo? Vemos uma sequência de claros e de escuros e desde logo esta construção permite-nos ver que em frente ao ponto médio de A e B existe uma zona de interferência construtiva máxima, um claro. E depois já um escuro. E depois já um claro. Quer dizer que nós devemos ter, se O for o ponto em frente ao ponto médio de A e B, então temos aqui um escuro, um claro ali, agora um escuro equidistante de O. Escuro aqui, depois claro, depois escuro. E assim sucessivamente. Temos então zonas claras, que é onde há interferência construtiva, e zonas escuras, onde há interferência destrutiva. E a análise desta famosa experiência que nós agora vamos fazer. Qual é a condição para que haja interferência construtiva? Notem que isto é típico do fenómeno ondulatório. Se fossem partículas, elas ou passavam por A ou passavam por B. Não podiam passar por A e B ao mesmo tempo.
Esta experiência, como eu disse, foi uma experiência crucial da física e nela se encontram as bases da física quântica. Mas nada melhor do que um velho professor de física para explicar isto. Daddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Portanto, é muito diferente atirarmos através de duas fendas partículas ou atirarmos ondas, sejam ondas de luz, sejam ondas numa tina de água, sejam som, por exemplo. Mas vamos agora ver esta mesma experiência, também apresentada pelo Dr. Quantum, feita agora com pedaços de matéria muito pequenos, eletrões. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? O resultado desta experiência feita com eletrões trouxe então esta novidade. É que os eletrões, aparentemente partículas, de resto foi a primeira partícula a ser detectada como tal e que ainda hoje mantém essa qualidade. O elétron não tem estrutura. Foi observado como partícula elementar e 120 anos depois, mais do que isso, continua a ser uma partícula elementar. Nunca ninguém viu estrutura no eletrão. Agora, o eletrão foi descoberto por Thomson como uma partícula, eletrão com natureza corpuscular. Curiosamente, isto ficou tudo na mesma família. Foi o filho de Thomson que, fazendo uma experiência deste tipo, confirmou que o eletrão tinha natureza ondulatória. Mas pode-se dizer assim, um eletrão passa por um buraco, por uma fenda, outro eletrão passa por outra fenda. Depois de passarem, chocam um com o outro e depois de chocarem, eles acertam no alvo em posições como aquelas que vimos. Não, vou-vos mostrar um outro vídeo, este real. E esse vídeo real é feito com eletrões disparados, um de cada vez. E vejam o que acontece. Now we are looking at the detector plane on the monitor. Bright spots appear here and there. These spots indicate individual electrons.
Electrons are sent out only occasionally. Therefore, the chance of finding one electron in the microscope is very small, not to mention the chance of finding two. Since electrons are detected one by one as particles, we have to conclude that each electron must have passed through at random on either side of the biprism, thus creating a uniform distribution without any interference when accumulated. Under such condition do electrons form a uniform distribution. But look, we begin to see some fringes in the perpendicular direction that looks like interference fringes. Since this experiment lasted for more than 30 minutes, I have sped the movie up. Interference fringes are now clearly visible. O que nós acabamos de ver no segundo filme é que os eletrões, mesmo disparados um a um, têm que passar simultaneamente, cada um deles, pelas duas fendas. E é a onda associada ao eletrão a interferir com ela mesma, a ondícula criada em A e a ondícula criada em B, que vai dar origem então à sequência de claros e de escuros. Mas vamos então impor a condição para que em P haja uma interferência construtiva, ou seja, um máximo. Ou seja, no caso da luz, que seja uma zona clara. Quando é que em P há uma zona clara? Quando o percurso óptico da onda gerada em B e da onda gerada em A, cujo comprimento é L1 e L2. Então, a diferença destes comprimentos deve ser um múltiplo inteiro de um comprimento de onda. Deve ser L2 menos L1 é igual a n lambda, em que o n é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Claro que se o n é 0, o L1 é igual a L2, e estou a falar deste ponto O, que aqui está bem no meio. Então, o ponto P coincide com O, L1 nesse caso é igual a L2, A, B, O, nesse caso, formam um triângulo isósceles. Mas vamos agora ver a que é igual esta diferença BC. Vou ampliar esta parte. A diferença dos percursos ópticos é, por um lado, esta é a condição física, mas esta é a visão geométrica do problema. BC é este cateto que aqui está. Ora, este cateto BC, se este ângulo for θ, θ é um ângulo pequeno. θ é pequeno. θ é pequeno porque, vejam bem, este ângulo que aqui está é praticamente 90 graus. Porque eu estou a supor que D, esta distância, é muito maior do que D, que é esta distância entre A e B. E se nós pudermos considerar estes ângulos, que são praticamente muito perto de 90 graus, se considerarmos o triângulo retângulo em C, então este aqui também é 90 graus, aqui, 90 graus, e este θ é este ângulo ali em A. E claramente o BC é D, que é a distância AB, seno de θ. Então podemos concluir a condição de máximo como sendo esta. V seno de θ é igual a lambda vezes n. A expressão esta que vocês já encontraram numa atividade laboratorial do 11º ano, a última atividade laboratorial de resto que é feita. Eu estou a repetir exatamente a mesma imagem e a colocar aqui a condição a que cheguei. D seno de θ igual a n lambda é a condição então de interferência construtiva máxima. Para n igual a 0, o θ tem que ser 0. Reparem que o lambda está fixo, o D está fixo. Aqui o n se varia, 0, 1, 2, 3, positivo ou negativo, o θ também varia. O que significa que, como o n não pode ser qualquer, só pode ser inteiro, positivo ou negativo, então o θ só pode ter certos valores também. São as tais direções onde há interferência construtiva máxima. E se agora usarmos esta condição, o seno de θ praticamente é igual à tangente de θ porque se trata de um ângulo pequeno. Quando os ângulos são pequenos, o θ é aproximadamente igual ao seno de θ e é aproximadamente igual à tangente de θ, porque não se esqueçam que o limite de seno de θ
sobre θ, quando θ tende para 0, é igual a 1. E quem diz do seno diz da tangente. O limite da tangente θ sobre θ, quando θ tende para 0, também é 1. Tal significa que seno θ, tangente θ, o próprio θ, em radianos, claro, são valores praticamente iguais. Então podemos escrever esta expressão. E quanto vale a tangente θ? Olha, vale y máximo, que é a distância do ponto P ao ponto de referência O, a dividir por D, que é a distância desde os antepares onde há as fendas, A e B, até ao alvo. Nós ainda podemos, a partir daqui, concluir, usando esta condição que aqui está em cima, concluir que o y máximo é então dado por D vezes seno θ, mas o seno θ é n lambda a dividir por D minúsculo. E então estas são as coordenadas verticais, este é o eixo dos y, dos pontos onde há interferência construtiva máxima. Claro que se fosse interferência destrutiva, D seno θ igual a lambda vezes n, mais agora lambda sobre 2. Esta seria a condição de interferência destrutiva, mas não é dessa que estamos a falar. Falar das direções onde há interferência construtiva, onde, no caso da luz, há zonas claras. Se nós agora medirmos a separação entre dois máximos consecutivos, por exemplo, com n igual a 0 e n igual a 1, ou n igual a 1 e n igual a 2, n igual a 2, n igual a 3, então obtemos esta grandeza que aqui está. Ora bem, isto tipicamente pode-se medir com uma régua. Este D pode-se medir com uma régua. Este D já não se pode medir facilmente com uma régua, porque já são distâncias muito pequenas. Normalmente é o fabricante deste tipo de anteparos que nos vai dizer quanto é que vale este D. E o fabricante do laser diz-nos quanto é que vale o lambda, mas nós podemos tirar o valor de lambda e comparamos. De resto, era isto que se fazia na atividade laboratorial do ensino secundário, do 11º ano. Estas são imagens reais de interferência, aqui neste caso, com duas fendas, com n igual a 2, não confundir este eu até ia escrever n pequeno, mas ia fazer mal. O n pequeno é a ordem daqueles máximos de interferência. Este aqui é o número de fendas que estão aqui neste anteparo. Aqui temos n igual a 2. Mas se tivéssemos n igual a 3, n igual a 4, ou n igual a 5, ou n igual a 20, ou n igual a 100, n igual a 1000, então isso levaria a que a interferência construtiva fosse muito mais nítida. Aqui temos n igual a 2, aqui temos um n maior do que 2 e aqui um n ainda maior. E reparem, quanto maior for o número de fendas, mais nítida vai ser a interferência construtiva e a interferência destrutiva. E no caso em que o n tende para infinito, temos até linhas bem definidas. E a medição do ΔY, como sendo a separação destas linhas, do ponto de vista experimental, é relativamente simples de fazer. Quando temos, então, o número de fendas a aproximar-se de infinito, nós dizemos que temos uma rede de difração e, aliás, o fabricante da rede de difração, que vocês certamente muitos já usaram então na tal atividade laboratorial do ensino secundário, onde já é dada o número de fendas, ou número de aberturas por centímetro, ou então é-nos dado diretamente o D. Claro que a partir do número de fendas por centímetro na rede de difração permite-nos calcular este D pequeno, que é então a separação entre essas duas fendas consecutivas. Então, a conclusão é esta. Uma onda, ao passar por A e B, inevitavelmente tem sempre este comportamento. Há figuras de interferência que se formam neste alvo, independentemente da natureza da onda. Pode ser uma onda numa tina de ondas, pode ser uma onda eletromagnética, pode ser uma onda sonora, até pode ser uma onda
associada aos eletrões. O reconhecimento de uma natureza ondulatória para estes pedaços ínfimos de matéria, como os eletrões, que exigiu a formação da mecânica quântica. Havia fenómenos em que estes pedaços elementares constituintes da matéria intervinham e que não podiam ser explicados usando a física clássica.